Olá, sejam bem-vindos ao podcast Surto de Ideias. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante. Nós vamos falar sobre nós médicos ou profissionais da saúde. Então eu já vou começar perguntando para a Bia, por que a gente acha importante falar sobre a saúde mental dos médicos para a sociedade? Muito bom, esse tema eu acho que foi muito compartilhado entre mim e você, né, Ana? Porque pouco a gente fala sobre a nossa própria saúde. A gente fala sobre a saúde dos pacientes e a gente não se vê como um paciente, mas muitas vezes nós estamos também como pacientes. E essa trajetória até a gente chegar a procurar ajuda, por qualquer motivo de saúde que seja, ela também é peculiar e é por isso que a gente trouxe esse assunto, esse tema tão importante no Surto de Ideias. Sim, e assim, a gente precisa pensar que os médicos, eles adoecem tanto quanto as outras pessoas, né? E tem algumas coisas características da nossa profissão que fazem com que a gente tenha uma certa propensão a adoecer em determinadas situações. Sim, e eu acho que tem uma parte muito importante que é justamente essa ideia de que o médico ele não é uma pessoa, né? Essa meio que despersonalização do médico, né? O médico não é uma pessoa, portanto ele não precisa de ajuda e portanto ele não vai adoecer. Ou se ele adoecer, ele mesmo dá conta de se resolver sozinho e provavelmente não vai procurar ajuda a menos que seja algo muitíssimo grave. Não sei se você também vê esse perfil, mas eu vejo também essa tendência em mim e também nos colegas que eu acompanho, né, que vêm procurar ajuda comigo. Sim, eu acho que é bem frequente. Agora, eu queria entender um pouquinho melhor quais são as características mais específicas da nossa população, né, da nossa profissão, que fazem com que a gente adoeça um pouco mais. Eu acho que essas características a gente vai ter que voltar alguns passinhos atrás e tentar entender primeiro a formação médica, né, a própria formação acadêmica na faculdade. Eu acho que se a gente também for com muito detalhe, atrás mesmo na escola, no ensino médio, a gente já vê um perfil de estudantes que tem uma tendência, claro, também pelo ambiente que exige, né, uma performance muito intensa, né? Então você tem que entregar tudo, você tem que ser eventualmente um dos melhores alunos, você não pode errar, né? Você tem que passar de primeira ou então o mais rápido possível no vestibular. E aí você tem que entrar na faculdade, onde essa competição ainda existe, porque existem agora as competições pelas especialidades. Então é um ambiente que é construído para essa tendência de performance, de você ser excepcional. E a gente, de novo, é um ser humano e a gente tem falhas também. E a gente, no final da faculdade ou eventualmente quando se forma, em algum momento a gente tem que lidar com essa frustração de que a gente também falha, né? Para mim isso aconteceu mais ou menos no primeiro ano de formado. Eu achava que eu ia salvar vidas, né? Eu ia ser aquela pessoa que ia ajudar a todos, ia ser aquela médica indispensável. E quando tive a realidade, né, na formação, do primeiro ano, foi bem difícil lidar com a realidade, nessa quebra desse ideal. Como é que foi para você, Ana? Olha, eu acho que, para mim, desde a infância, né, eu já observo que tem características, porque eu queria fazer medicina desde quando eu era bem criança. E aí eu comecei já nesse processo de estudar demais, e aí as pessoas falam, né, Ana, talvez você não tenha tido uma infância igual a minha. E eu realmente acho que muitas crianças, né, enquanto estava brincando, adolescente, saindo, curtindo, eu estava mais me dedicando aos estudos. Então eu acho que para algumas pessoas, para alguns profissionais, isso já começou desde a infância e adolescência, esse excesso de cobrança, né, esse desgaste. Então eu acho que isso a longo prazo a gente vai vendo que tem efeitos. Né? É mais quase um sacerdócio que você, antes mesmo de entrar no curso de medicina, você tem que se doar, né? Então você deixa de ir para férias de família. No meu caso também foi isso. Também deixava de ir para férias de família, deixava de curtir final de semana, justamente para me dedicar aos estudos, porque eu achava que um final de semana ia fazer toda a diferença na minha vida e eu não poderia perder, né? E a gente é também estimulado e gratificado também pela família. Que beleza, que legal, né? Que tá se dedicando, né? Então acaba que tem um reforço, assim. É realmente, como você falou,
que é mais na infância, eu acho que é justamente isso, é bem no início mesmo de tudo que a gente vai aprendendo esses padrões que lá na frente a vida do médico vai refletir, né? Sim, e aí passa para o vestibular, que já é uma competição, e a gente acaba vivendo nesse perfil competitivo, né? Depois que a gente se forma também. Então eu acho que essa tensão é algo que permanece durante toda a nossa carreira. Né? Então eu acho que a gente precisa, na realidade, tentar pensar em maneiras de lidar com essas situações, né? Porque aí na residência, né, nesse processo todo de formação, tem as privações de sono, os plantões, a carga de trabalho excessiva, a questão da remuneração, que muitas vezes não condiz com o que a gente precisa para se capacitar, para se manter atualizado. Sim. Então, acho que são muitas coisas que, de uma maneira rápida, as pessoas não pensam na vida do médico. Exatamente. Né? Eu acho que também tem essa questão que o médico também aprende muito a cuidar do outro, e acaba também se colocando muito em segundo plano, né? Então é comum a gente ver médicos que a gente atende em diversas especialidades, a gente sempre vai puxar para a nossa, né, da psiquiatria da saúde mental, de médicos que às vezes essa exaustão vira um sintoma e vira um transtorno, e isso vai perdurando por muito tempo até de fato ele procurar ajuda, não é? Sim, sim. Tem alguns dados que a gente resolveu trazer aqui que são interessantes, né? Então, cerca de 45% dos médicos brasileiros apresentam algum quadro de adoecimento mental. A ansiedade aparece em praticamente 40% dos médicos, né? E entre os estudantes de medicina, 54,3% apresentaram risco para transtornos mentais. E aí vem essa pergunta bem desafiadora para a gente responder. Existe uma cultura de normalização desse sofrimento durante a formação ou até durante o exercício da medicina? Olha, eu acredito que sim, porque isso, os nossos próprios professores, né, e as pessoas que estão participando da formação médica, elas normalmente exigem muito, né? E, assim, não incentivam que a gente busque ajuda, que a gente busque apoio quando a gente sente que está excessivo, que está desgastante. Então, pelo menos na minha formação, né, na época, eu nunca vi um professor meu falando, não, você precisa cuidar da sua saúde mental, você precisa procurar uma atividade física. Né? Não, na realidade as cobranças eram pelo desempenho, pela capacidade e pela perfeição. Né? E quando isso não era atingido, sempre vinha uma crítica muito drástica, né? E não, por exemplo, você está precisando de ajuda, como é que, né, alguma coisa mais acolhedora. Sim. O que está acontecendo, que está te prejudicando, que você, né, como que você está lidando com isso tudo? Porque a gente pensa, né, normalmente o estudante de medicina começa na faculdade com 18, 19 anos, acabou de sair de casa, então ainda é alguém que já tem uma maioridade, mas precisa de um certo apoio. Sim, sim. E falando sobre erros, né, e essa pressão toda, como que você acha que nós, profissionais de saúde, médicos, lidamos com os erros? Porque a gente é ser humano de novo e a gente vai errar. Como que é lidar com erros, com os nossos próprios erros? Porque eu acho que existe também, você falou de uma pressão nossa, né, da própria categoria médica, dos professores e afins. Mas eu acho que também existe uma pressão da própria sociedade, né? De não ver o médico como uma pessoa, né? Hoje a gente tem a rede social e tem a facilidade do uso do celular. Então, são às vezes pacientes, clientes que vão mandar mensagem, né, de madrugada por questões, às vezes, um pouco mais banais, né? Os horários ali precisam ser muito na hora do paciente, precisa responder no momento que ele quer, demandas ali que são praticamente 24 horas por dia. Então, acho que existe talvez uma diferença, né, do médico de hoje, da atualidade, para um médico, sei lá, de 30 anos atrás, que era uma outra sociedade onde não tinha celular, rede social, internet, né? Sim, eu acho que hoje a gente tem que criar alguns instrumentos para a gente conseguir manter a nossa vida pessoal e, ao mesmo tempo, conseguir dar assistência necessária para o paciente de acordo com as ferramentas de IA que a gente tem hoje, né? Então, a gente
tá, né, nós continuamente, eu acho que não existe um protocolo ainda, a gente tem tido que lidar com quais mensagens a gente vai responder, quais não são urgentes, como que a gente vai abordar o paciente para que ele possa nos contactar, mas de maneira consciente, né, no momento correto. Então, isso que a gente tem que tentar construir para que a nossa vida pessoal e a nossa saúde mental não seja invadida. Então, eu acho que está em processo de construção a nossa relação médico-paciente atualmente. Eu também acho. E eu até digo para... Não são todos os pacientes que isso acontece, né? Mas para alguns eu digo assim, se eu não estiver bem, se eu não tiver também o meu tempo livre, né? O meu tempo de descanso, para fazer os meus hobbies, para eu desligar, para eu cuidar da minha própria saúde, eu não consigo cuidar da sua saúde, né? Do seu tratamento. Então, imagina uma pessoa sobrecarregada, eu não vou conseguir entregar 100% para você. Então, às vezes, a gente precisa estabelecer alguns limites. E quando a gente fala assim dessa forma, claro, mais respeitosa possível, né? Acho que as pessoas conseguem também entender com mais clareza e com mais compaixão também com a gente, né? Sim, e tem dados que mostram, né, que quando o médico ele está sobrecarregado, quando ele não consegue descansar, o número de erros aumenta. Né? A qualidade do atendimento que ele presta também diminui e a própria satisfação do paciente também não é a mesma. Né? É como toda a profissão, se a pessoa não está bem, ela não vai conseguir produzir bem. Exato. Né? E para uma pessoa estar bem, ela precisa de uma vida equilibrada. E é o que muitas vezes a gente não se permite, né? E ao mesmo tempo tem essa cobrança social. Eu também acredito nisso que você falou, e até porque a gente que trabalha em consultório, né, a gente tem uma dinâmica, mas a gente também tem que ver dos colegas que, eu também já trabalhei na rede pública, mas que trabalham na rede pública e em regimes de plantões, nas UPAs, nos pronto-socorros. São ambientes que exigem, né, um número de atendimentos muito grande e uma eficiência também muito grande, tanto por parte, né, da gestão quanto por parte realmente individual. Então, acho que isso é muito importante e eu queria também trazer outro assunto para a gente conversar, que é justamente com toda essa pressão, em algum momento esse médico pode adoecer, né? E você acha que existe dificuldade para esse médico ou esse profissional de saúde procurar ajuda? Eu acho que principalmente dentro da psiquiatria ainda há muito preconceito dentro do próprio meio médico. Eu acho que é muito tranquilo não, acho que é mais tranquilo para um médico procurar ajuda, por exemplo, se ele está hipertenso ou se ele está com algum outro problema, um diabetes, né, tá com quadro de pneumonia. Agora, se ele está se sentindo mais triste, se ele tem algum problema de ansiedade, eu ainda acho que ele tem mais dificuldade de procurar ajuda, tanto ir para uma psicoterapia, tanto buscar uma ajuda com psiquiatra, porque ainda isso é visto também como fraqueza. Exatamente. Né? Então eu acho que isso é uma questão ainda. E assim, é muito interessante, né? Porque nós mesmos temos preconceito contra o próprio trabalho que a gente faz. Exato. Nossa, isso é verdade. E por vezes, né, chegam os médicos. Eu já tentei tal remédio, eu já tomei esse, não deu muito certo, aí eu troquei pelo outro. E aí você vê que é realmente uma negação ali de procurar ajuda, porque você vai atirando para todos os lados. Né? E a gente também merece ser cuidado como paciente, né? Acho que existe também essa dificuldade da gente se ver como pessoa, né? Voltando de novo, acho que vou sempre bater essa tecla. Porque acho que a gente não se vê assim como uma pessoa que também pode adoecer. E, de novo, o estigma da psiquiatria muito maior do que qualquer outra área da medicina. Imagina, um médico que está deprimido, né? Mas por que está deprimido se você tem uma profissão tão boa, né? Se você ganha um salário ok, né? Se você lutou tanto, né, para estar onde você está, né? Tantos anos de estudo, como assim que você está deprimido? Então, acho que vem todas essas falas que estão aí também fora na sociedade, na família e também estão internalizadas na gente, né? Então, a gente não pode, porque a gente lutou tanto, é o nosso sonho. E eu vejo também isso muito nos estudantes de medicina, quando adoecem. Né? Nossa, eu lutei tanto para estar aqui, eu fiz 3 anos de cursinho, né? Minha família mora no interior e eu estou aqui lutando, trabalhando, né? E fazendo faculdade, eu não posso adoecer. Mas como assim não pode adoecer? Por que você não pode adoecer? O que você tem de diferente das outras pessoas que você não pode adoecer? Então, a gente precisa fazer esse trabalho de desconstrução.
Sim, sim. E, bom, e falando sobre o ambiente de trabalho, que é algo bem importante também, né? Porque nenhum médico também trabalha sozinho, né? A gente precisa de ferramentas, de equipe. Então, eu acho que principalmente para os médicos que trabalham nos serviços públicos, né? Porque normalmente a gente começa a nossa carreira trabalhando nos serviços públicos e às vezes permanece durante toda a vida. Então, eu acho que a questão do desabastecimento de materiais, de medicamentos, a falta de profissionais, né? Assim, às vezes um médico tem que fazer o trabalho de 3, 4 médicos, né? Num pronto-socorro. Então, tudo isso também é muito desgastante e frustrante, porque a gente sabe que sozinhos a gente não vai garantir o sucesso daquele tratamento e a gente não vai conseguir proporcionar para aquele paciente o que a gente acha o ideal. Né? Então, isso frustra demais. Né? Então, eu ainda trabalho em serviços públicos e isso é algo que me deixa muito chateada. E esse fato de ficar chateada constantemente, eu acho que atrapalha, né? A gente começa a achar que o nosso trabalho não é legal, que a gente nunca faz o suficiente, que o paciente não melhora. E isso vai causando uma insatisfação que a longo prazo pode sim virar um problema, né, para a continuidade do nosso trabalho. Sim. E pode, inclusive, atingir assim, uma parte do nosso ego, né, que talvez seja bem nuclear, assim, né? Eu não sou suficiente, eu não presto um bom trabalho, quando na verdade não tem medicação, não tem material, não tem equipe e eu tenho que dar conta de tudo sozinho. Mas como a gente vê que isso não acontece, então o que eu estou fazendo não é suficiente. Né? Então acho que, imagina assim, você trabalhar anos num serviço público com uma má assistência ali, com uma má gestão, com pouco material, que a gente sabe que a gente está falando no Brasil, né? Então acho que isso realmente é um dos fatores que também vai acrescentar como adoecedores mesmo dos profissionais de saúde, não só dos médicos, né, como a equipe da enfermagem, dos técnicos, da própria psicologia, né? Então, se a gente não falar sobre o nosso ambiente, onde nós estamos trabalhando, a gente também não pode deixar de pontuar isso, o quão importante é esse fator adoecedor que pode estar ali dentro da dinâmica do adoecimento da saúde mental dos profissionais de saúde, né? Sim, eu acho que falando sobre esse assunto, né, um fato, né, uma questão que sempre é importante a gente falar sobre, né, é o suicídio dentro dos profissionais de saúde, né, e dos profissionais médicos também eu acho que é um capítulo à parte, porque é algo bastante prevalente, né, e eu acho que tem algumas peculiaridades, né, para os médicos, profissionais de saúde, que tornam esse problema um pouco mais grave, né, que é o acesso a medicações, a gente tem o conteúdo, né, para saber as formas mais letais. Os métodos muito fáceis ali, né? Isso, né? Os métodos mais fáceis, né, de fácil acesso e também a gente sabe exatamente aquilo que vai provocar a morte ou não. Né? Então a gente acaba sabendo, tendo um pouco mais de conhecimento e com todas essas outras questões que envolvem o nosso trabalho, a gente acaba sendo uma população mais suscetível. Né? Então e assim, uma população também que tem um preconceito em buscar ajuda e falar sobre o tema. Né? Então, eu acho que é uma outra questão que a gente precisa colocar em pauta e ajudar que os profissionais tenham mais abertura para poder falar sobre isso. E esse tema do suicídio é muito importante porque é preciso falar, né? A gente precisa sempre trazer esse tema em voga, porque a gente não pode só deixar para o setembro. E os outros meses, né? A gente tem que falar sobre suicídio. Na classe dos profissionais de saúde, isso é muito triste, né, a gente ver um profissional de saúde cometendo suicídio ou tentando suicídio, porque muitas vezes tem essa questão do estigma e de procurar ajuda bem mais dificultado por diversos motivos que a gente está conversando aqui. Então, esse assunto do suicídio a gente tem que falar, né? Acho que a gente podia até trazer talvez um episódio só sobre suicídio, né, no profissional de saúde. Boa ideia, É uma Bia. boa ideia, não é? Vai ficar para as próximas. E os nossos ouvintes também podem sugerir também temas parecidos sim. Ou dentro ali mandar perguntas pra gente, que eu acho que vai ser bem bacana, né, Ana? Sim, a gente está sempre aberto a sugestões. Isso.
E eu queria também trazer outro assunto que a gente também já falou um pouquinho, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais. Essa busca por proatividade, né, por excelência, você acha que essa busca pelos números, né, de atendimentos está substituindo a relação médico-paciente? Ou seja, a relação entre o médico e o paciente hoje está diferente do que era anos atrás, Ana? O que você tem de ideias? Qual a sua opinião? O que eu vejo é que, assim, antigamente, né, na minha época... Como se fosse muito tempo atrás, né, gente? Muito tempo atrás. Eu acho que as pessoas escolhiam a medicina um pouco mais por vocação, né? E por gostarem mesmo, ou estarem mais apaixonadas por essa questão de ajudar o outro, né? Encantadas por essa questão, né? Hoje eu vejo que muitas pessoas buscam pela questão financeira, né? Que eu acho ainda, né? É uma profissão que tem um mercado de trabalho bom, né? Mas muito diferente do que já foi. Sim. Né? Então acho que hoje é muito mais difícil você ganhar muito dinheiro com a medicina, como os médicos de anteriormente ganhavam. E eu acho que é uma profissão que você não consegue exercer só pelo dinheiro, porque você precisa ter muito amor, paciência, gosto, dedicação, e você precisa de abdicar muita coisa da sua vida, né? Então eu acho que quem escolhe somente pela questão financeira acaba caindo no engoto, porque não vai ter mais esse retorno tão maravilhoso, Sim. né? E também não vai ter a satisfação profissional. Né? É o combo perfeito para adoecer, né? É o combo perfeito para adoecer, porque vai ser exaustivo e não vai ter um retorno financeiro. Sim. E você vai estar fazendo uma coisa que você não gosta. Exato. Né? Então eu acho que vão adoecer mais, nós vamos ter profissionais que não vão ter o mesmo desempenho, e isso é uma preocupação, né? Porque a gente vai ser atendida por quem? Né? Exatamente. Eu acho que o que você falou é perfeito, e eu acho que hoje, quem está se formando em uma outra realidade da medicina. Né? Então, a gente não dá para comparar o que é a medicina hoje com a medicina de 20, 30, 50 anos atrás, que é um cenário totalmente diferente. Então, é claro, a vocação é importante, o retorno financeiro é importante, mas ele não pode ser um fator exclusivo para decidir entrar na medicina. Ou o principal. Ou o principal, exatamente. E voltando, né, o que você falou sobre os professores, né, que você nunca tinha ouvido, né, dos professores que você precisava se cuidar, e eu acho que hoje a gente também está falando um pouco mais sobre isso. Sim, eu acho que hoje é diferente isso. Então, acho que também tem esse outro cenário em que a gente vê nas faculdades, nas ligas, né, até antes mesmo de entrar na faculdade, na escola, a gente faz essas orientações, né, o quão importante é a gente também ter uma vida individual com vários sabores ali de hobbies, né, de lugares que a gente frequenta que não estão ligados exclusivamente ao trabalho. Então, o quanto isso é importante para a gente ter uma vida plena e com muita satisfação, que é o que a gente procura, né? Sim, exatamente. Bom, agora nós vamos para a nossa última pergunta, a nossa cerejinha do bolo. Ô Bia, vamos lá. O que te dá esperança quando você pensa no futuro da nossa profissão? Nossa, que pergunta mais reflexiva, né? Eu acho que como psiquiatra, o que me dá esperança é o que a gente está fazendo aqui. Falar sobre saúde mental, né? Combater estigmas e trazer para o máximo de pessoas esse assunto tão importante que é se cuidar. E entender que os sintomas, os transtornos, a forma com que a gente vê o mundo, como a gente se relaciona, também é importante, também faz parte da nossa saúde. Então, o que eu mais tento pregar é isso, né? Esse combate ao estigma, entender que a saúde mental também faz parte da nossa saúde, o quão é importante a gente trazer esse assunto. O podcast tem essa finalidade, né? De trazer essa esperança que a gente tanto procura. Então, o que eu tenho de esperança é isso. Cada vez mais nós falarmos sobre esses assuntos da saúde mental e atingir mais pessoas que talvez ainda estejam ali com um certo preconceito ou com uma resistência quando a gente fala sobre saúde mental. E você? Eu quero saber também a sua esperança na nossa profissão.
Olha, a minha esperança na nossa profissão é um pouco parecida com o que você disse, né? É que eu acho que a gente possa formar pessoas que sejam mais sensíveis, que consigam falar mais a respeito delas mesmas, que sejam pessoas, né, profissionais médicos mais humanizados, né, que consigam se dedicar à profissão, mas também cuidar da vida privada, da vida pessoal, e que a gente consiga construir uma classe que se entenda mais, que se equilibre, que não, né, não viva tanto pela competição e pelas aparências, né? Que seja uma classe que consiga pensar no outro e que a gente volte a ter, como anteriormente, né? Essa paixão pela vocação e pela essência, né, da nossa profissão. Nossa, que bonito. Eu assino embaixo em tudo que você falou, Ana. Então, gente, esse foi o nosso podcast sobre saúde mental dos profissionais de saúde. Se você gostou do nosso podcast, já deixa o like, já comenta, já envia para o seu amigo para ele assistir. E fique aqui ligado para o nosso próximo podcast no Surto de Ideias!